tema que a gente vai abordar aqui hoje, lindos casos da mediunidade de Eurípides Barçanufo. Confesso para vocês que quando... aí, voltou. Quando o Márcio me pediu o tema, eu falei, deixa eu olhar para algum dos livros aqui e ver aquele que vai me chamar a atenção para a gente fazer a abordagem. E aí eu me deparei com um livro que eu já tinha lido e fiz praticamente uma releitura para a palestra de hoje, que é o livro de Corina Novellino, chamado Lindos Casos de Eurípides Barçanufo. Então, o livro é uma ferramenta muito importante, embora o próprio Eurípides não tenha deixado nada escrito, a gente vai encontrar alguns registros da própria Corina. Quem quiser pesquisar depois, tem também um documentário muito bem feito pela Versátil Home Video, com a narração do Lima Duarte, bem interessante, tratando sobre a vida de Eurípides Barçanufo. E eu queria destacar a importância do livro espírita para Eurípides, e vou puxar até um pouco mais, já vou explicar. Na França, na cidade de Tours, havia um jovem com 18 anos de idade, caminhando pelas ruas da cidade, de repente se sente convidado a fazer aquilo que ele fazia com frequência: entrar numa livraria e fazer algo que nós gostamos de fazer: folhear os livros, olhar a capa, enfim. Eu sempre brinco que a gente, já que não tem dinheiro para comprar todos que gosta, se contenta muitas vezes em fazer a leitura de uns trechos ali, da contracapa, olhar. E este indivíduo, então, se depara com um livro dos Espíritos, que ele leva para casa, lê escondido da mãe, a mãe descobre o seu esconderijo, na ausência do filho, lê o livro escondido dele, e depois mãe e filho se tornam espíritas. E aqui eu falo de Leon Denis. Leon Denis torna-se espírita a partir da leitura do Livro dos Espíritos. E Leon Denis, como um fiel seguidor de Allan Kardec, um discípulo com um trabalho incalculável de divulgação espírita, seja pela palavra falada ou escrita, publicou várias obras. A primeira grande obra escrita por Leon Denis foi o livro chamado Depois da Morte. Livro este que ele finaliza a introdução de uma maneira muito modesta. Leon Denis não queria, digamos assim, o reconhecimento de todos. Ele sabia que o livro seria criticado por alguns, aceito por outros, enfim. E ele diz nestas palavras: entre vocês, muitos, talvez, rejeitarão nossas conclusões. Apenas um pequeno número aceitá-las-ão. Que importa? Não procuramos o sucesso. Um único móvel nos inspira: o respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima: gostaríamos de, quando nosso envoltório usado retornar à terra, que nosso espírito imortal possa dizer: minha passagem neste mundo não terá sido estéril se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Bom, então aqui Leon Denis dizia, olha, uns vão criticar, outros vão elogiar, mas se eu conseguir atingir uma inteligência, reconfortar uma única alma vacilante, entristecida, já valeu a pena ter escrito o livro. Então percebam, essa roda gigante da literatura espírita é interessantíssima, em que Denis, cativado por um livro de Allan Kardec, agora vai cativar o professor Eurípides Barçanufo. A gente vai falar aqui mais para frente, mas Eurípides torna-se espírita a partir da leitura do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Livro este que, já entrando nesse assunto então, ele recebeu do seu tio, senhor Mariano, espírita na época, lá na cidade de Sacramento. Sacramento fica bem próximo aqui, Uberlândia, 100 e poucos quilômetros. Já tive a oportunidade de visitar a cidade, o Colégio Allan Kardec, o Museu Eurípides Barçanufo, que ali está com algumas coisas dele, da Corina, enfim. Eurípides, então, recebe do tio o livro Depois da Morte, porque este tio, muito simples, de poucas letras, praticamente iletrado, não conseguia mais discutir com aquela inteligência notável que é Eurípides Barçanufo. E então ele fala, olha, eu não consigo discutir com você, mas eu acho que alguém vai conseguir. Leon Denis, e entregou-lhe o livro.
Eurípides leu de maneira ininterrupta, acaba a leitura e diz que este livro é um monumento. Claro que depois Eurípides participa da famosa reunião mediúnica em que se manifestou ali Vicente de Paulo e João Evangelista, falando da sua tarefa, falando do Sermão da Montanha, que era outro incômodo que Eurípides tinha na sua vida, já que como ele tinha uma tarefa muito importante na igreja católica, mesmo não fazendo parte do quadro de sacerdotes, ele tinha uma amizade muito grande com o padre Maia, que lhe deu de presente uma Bíblia, já que a Bíblia era exclusiva de quem fazia parte da igreja. E Eurípides lia o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, e ficava incomodado, falava, parece que tem uma coisa errada. E aí, de certa forma, aquele livro, depois da morte, fez com que aquelas inquietações de Eurípides se dissipassem. E aí ele passa, então, a se dedicar de corpo e alma, né, não apenas a questão da própria divulgação, já que ficou muito famoso um debate que ele teve com um membro da Igreja Católica na praça, diante de uma multidão, mas ele passa, sobretudo, a trabalhar a mediunidade, que é o que nós falaremos um pouco aqui. Antes de falar da mediunidade, só para a gente destacar aqui alguns detalhes biográficos, eu não vou entrar nas minúcias, mas só para quem está nos assistindo e não conhece a vida de Eurípides, ter noção da época em que ele viveu e de algumas características. Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880. Então, ele foi contemporâneo de Leon Denis. E ele tinha, assim, demonstrava desde a infância ser uma criança diferente. A maior diversão que ele tinha era ler livros. Tanto que ele vai depois ali se tornar um autodidata. E tinha também, naquela sua fase, um amor que carregou ao longo de toda a vida, um amor muito diferente, muito especial pelos animais. Mas era o gosto pelo estudo que realmente lhe despertava grande atenção. Ele estudava de tudo, tudo que estava ao seu alcance ele lia. Tanto que, com a sua inteligência muito precoce, ele foi, aos 22 anos de idade, ainda não era espírita, ele foi cofundador do Liceu Sacramentano, sendo, então, o seu diretor e professor de todas as matérias. Todas as matérias ele dominava, ele falava. Dominava astronomia, vejamos as matérias, meus amigos, astronomia, filosofia, matemática, ciências naturais e físicas, literatura, enfim. E tudo isso sem possuir curso superior. Era autodidata em medicina e direito. Foi também, ali por volta dos 22 anos, cofundador da Associação de Caridade São Vicente de Paulo. A gente percebe que essa vontade, esse desejo de fazer o bem, não veio com o espiritismo, já fazia parte do seu ser. Era poliglota. Nessa mesma época, ele participou da fundação do jornal semanal Gazeta de Sacramento, e ele publicava nesse jornal artigos sobre economia, literatura, filosofia, estreando assim como jornalista. Então você percebe que a carreira de Eurípides ela foi muito ampla. Foi, inclusive, político, de 1904 a 1910. Durante o seu mandato, ficou reconhecido por colaborar para trazer para a cidade de Sacramento a usina hidrelétrica local, colocar e instalar também linha de bondes elétricos e fazer o cemitério público. Hoje, coisas que parecem assim, sem importância, mas naquela época, início do século XX, era algo extraordinário. Mas, demonstrando a sua correção, ele decide renunciar ao mandato, porque ele fora eleito para um mandato de 4 anos. Só que uma lei estadual mudou o mandato de 4 para 6 anos. Então, ele considerou aquilo, apesar de legal, imoral. E ele dizia, olha, eu fui eleito para ficar 4 anos, eu não sei se a população me quer por mais 2. Então, ele decide abrir mão da vida política. Entrando no assunto mediunidade, ele possuía ali quase todas as mediunidades que se tem notícia. Psicografia, psicofonia, vidência, audiência, era médium de efeitos físicos. Só para vocês terem ideia, há relatos na cidade
de que as pessoas, de repente, estavam em casa, fazendo os afazeres normais, caminhando nas ruas, de repente ouvia-se uma voz. Era Eurípides falando do Evangelho, agora lá no colégio Allan Kardec, que é de Liceu Sacramentano. Ele recebeu um convite de Maria para transformar aquele colégio, aquele Liceu Sacramentano, no colégio Allan Kardec. E é muito bonito essa fala que se deu em 1907, em que Maria se apresenta para Eurípides, que estava meio triste com as questões envolvendo o liceu, ali com uma série de dificuldades, querendo inclusive fechar o liceu, e Maria se aproxima de Eurípides e fala: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o meu manto de amor. E assinou Maria, serva do Senhor. Então, ele muda o nome, e o pessoal diz que a pregação, o ensino que ele fazia ali do Evangelho, era ouvido por toda a cidade, como se tivesse em cada esquina, em cada ponto, um alto-falante. É aquilo que o próprio codificador foi estudar como voz direta. Não sei se vocês lembram, na Bíblia está cheio de relatos de que uma voz veio das nuvens, a voz de Deus disse. Isso é fenômeno de voz direta, que acontece desde todos os tempos, mas que para isso é necessário ter próximo, produzindo aquilo, um médium de efeito físico, como Eurípides Barçanufo era. Mas a gente vai destacar aqui 3 faculdades de Eurípides, que, de certa forma, pode até... A primeira é a mediunidade de cura. O próprio codificador também estuda essa. A questão do receituário mediúnico. Essa questão pode estar vinculada, e está, de certa forma, à questão da audiência, a questão da vidência, da própria intuição, psicografia, enfim. O receituário ele poderia se dar ali de diversas formas. E a questão da bicorporeidade, que por si só não é um fenômeno mediúnico. Mas eu gostaria de voltar na questão do receituário, porque que Corina Novellino ela vai dizer algo interessante, até para a gente ter ideia da quantidade, gente, de receitas que Eurípides prescrevia diariamente. Ela vai dizer que ao trabalho material incluía-se o receituário, pois prescrevia diariamente numa média de 1000 receitas. Meus amigos, tem noção do que é isso? 1000 receitas? É uma coisa realmente assim. Ah, William, mas quem garante que era isso tudo? Vamos colocar na metade. Vamos supor que fossem 500 receitas. É muita coisa. E que fosse um quarto, 250 receitas, eu não consigo imaginar alguém prescrever essa quantidade, né, como ele prescrevia. E ele dizia que a doença não espera por nosso comodismo. Então, ele se colocava sempre ao trabalho, descansava muito pouco, dormia pouco, porque ele gostava de ocupar o seu tempo trabalhando, porque ele sentia, ele tinha empatia por aqueles que sofriam, e então ele pensava, poxa, eu preciso aliviar a dor do outro, o sofrimento alheio, e então ele trabalhava cada vez mais, né, dedicando-se nessa tarefa. E ele era auxiliado muito, mas muito de perto por Bezerra de Menezes. Bezerra, aqui que a Corina vai destacar, que o generoso médico dos pobres manifestava-se a Eurípides por diversas modalidades, de acordo com as circunstâncias. Então, precisou de ser psicofonia, era psicofonia. Psicografia, psicografia. Vejamos o que ela diz aqui. Quando os centros nervosos de Eurípides pressentiam-se do desgaste de energias e o processo da intuição tornava-se difícil, Bezerra usava-lhe a faculdade mecânica. Opa, a intuição não está boa? Vamos na mediunidade mecânica, na inconsciente. Quando o aparelho começava a apresentar os primeiros sinais de fadiga, o bondoso orientador servia-se da audição de Eurípides
ditando-lhe receitas e mais receitas. Então, intuição, mediunidade ali, a faculdade mecânica e, por que não, a audição. Por fim, quando o volume do receituário exigia maiores parcelas de rapidez, o magnífico colaborador desdobrava, diante dos olhos espirituais do médium, uma tela branca, onde apareciam as receitas solicitadas. Gente, eu que não sou médium, eu não tenho mediunidade ostensiva, um brinco com um amigo, né? Eu não vejo, eu não escrevo, eu não incorporo, não materializo, não faço nada de mediunidade ostensiva. Mas é curioso, né? A gente imaginar assim, eu estou aqui digitando agora e aparece uma tela branca com aquilo que eu tenho que escrever. É realmente interessantíssimo. Eurípides, vai dizer Corina, atuava também como cirurgião e parteiro. Centenas de intervenções foram realizadas por Bezerra de Menezes, pelas mãos do médium. Nenhum caso se perdera, por mais grave que se afigurasse. Muitas vezes, Eurípides recuara ante um caso mais delicado, temeroso de um possível fracasso, natural. Bezerra, então, falava-lhe com energia, afirmando-lhe que tudo correria bem. Acontecia assim sempre, vai destacar Corina. Então, quando ela fala aqui do fenômeno, por exemplo, dos partos realizados por Eurípides, e foram muitos, gente, tem casos famosos aí, eu até não separei esse para falar hoje, porque os partos realizados por Eurípides, em especial aquele em que ele estava ali na escola, ficaram muito conhecidos, mas rapidamente, para quem não conhece ainda, até porque eu fiz uma palestra há pouco tempo, falando apenas sobre bicorporeidade e Eurípides Barçanufo. Quem quiser depois pesquisar, está lá no meu canal do YouTube, o William Jacob. Lá a gente trabalhou mais detalhadamente essa questão da bicorporeidade, que era muito presente na vida de Eurípides. A bicorporeidade, como apontam os estudiosos, é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. E naquele caso em específico, o caso famoso, Eurípides estava dando aula, de repente, como era comum, como era habitual, e os seus alunos já sabiam de como isso se dava, Eurípides ficava paralisado, num estado ali de uma sonolência, e então o seu perispírito se desligava parcialmente do seu corpo e ia até o local em que se fazia necessário a sua intervenção. Então, chegando lá, ele observava a cena e via que era necessário realizar o parto. E então ele realizava. E nessa ocasião em específico, ele foi na fazenda, em espírito, fez o parto, voltou para a sala de aula, continuou dando aula normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eis que, de repente, ele para e fala para os alunos: olha, daqui a pouco vai chegar um senhor vestido daquela forma. Vocês, como de costume, quero que se levantem e cumprimentam de maneira educada este senhor. Ele vai questionar sobre a sua esposa, mas eu já fui lá e já fiz o parto, está tudo bem. E assim se deu. Passa um pouquíssimo tempo, chega o homem apavorado, bate na porta com pressa, pedindo socorro. Eurípides, minha esposa está passando mal, entrou em trabalho de parto, eu preciso da sua ajuda. Eurípides, gente, eu fico imaginando criança nessa hora, na sala de aula, né? Aquele olhar assustado, falou: o que está acontecendo? E Eurípides tranquiliza o homem e fala: olha, fique tranquilo, eu já fui lá, já fiz o parto, é uma menina, a sua esposa passa bem, a criança também, fique tranquilo, deu tudo certo. E o homem não acredita, porque da fazenda até a escola, o homem certamente fez o caminho mais rápido e não dava tempo, ele não cruzou com Eurípides e não dava tempo de Eurípides ter ido e voltado no espaço e tempo em que o homem veio correndo a galope chamar Eurípides. Então era impossível ir e voltar enquanto um fez um movimento só de ida. Ele diz: olha, não tem como, você não foi, eu preciso que você me ajude. Então Eurípides pacientemente abandona a sala de aula, pega o seu cavalo e vai com o homem. Quando chega na fazenda, a esposa dele olha e fala: mas seu Eurípides, aconteceu alguma coisa para o senhor voltar? Eu e a criança passamos bem. E o pai da criança, marido da mulher, fica sem entender nada. Mas como assim? Ele já esteve aqui? Ou teve aqui, ajudou a fazer o parto. E aí Eurípides disse: olha, eu já vim. Explica ali, meio que por alto.
mas muitos, mesmo com as explicações dadas por Eurípides, não compreendia. E aqui o ponto que eu quero destacar é, em muitas ocasiões, há uma mistura de fenômeno anímico, como o da própria bicorporeidade, com o fenômeno mediúnico, já que nesses trabalhos de parto, Bezerra de Menezes, como nos informa Tia Corina, atuava através ali de Eurípides. Então, Eurípides se desdobrava, se materializava, se fazia visível ali, e Bezerra, a partir dele, através dele, realizava o parto. Então, é um fenômeno que mistura animismo na origem com um fenômeno mediúnico na finalidade. E, se a gente for tratar até da origem mesmo, pode ter sido mediunidade também. Em que a mediunidade audiente, Bezerra pode ter chegado e falado, olha, Eurípides, precisamos de você. E, inclusive, auxiliado Eurípides no seu desdobramento, então o fenômeno passaria a ser praticamente, aí, na sua totalidade, mediúnico. Mas essas três foram as que mais, de certa forma, marcaram a vida de Eurípides. Quando se estuda, por exemplo, esse livro aqui, praticamente o que vai se falar ali é cura, esse processo de deslocamento, de bicorporeidade, e aqui é importante distinguir bicorporeidade de um desdobramento por si só. O desdobramento é quando alguém se desdobra, o meu corpo pode ficar aqui no estado de sonolência, ou pode ser até alguns casos em vigília mesmo, que eu permaneço acordado, embora mais raros, e eu me desdobro em espírito e vou em outro local. Aí então, detalhe, se eu me desdobro e na outra localidade eu não me torno visível, aí eu estou só em desdobramento. A partir do momento em que o indivíduo se desdobra e se torna visível, aí há o fenômeno de bicorporeidade, ou bilocação, ou chamado também de homens duplos, que aí o corpo está num local e sendo visto em outro. Então, dois corpos, os dois sendo vistos por pessoas, obviamente, diferentes. Mas se é apenas um corpo físico é visto e o outro está apenas em espírito, aí não é caracterizado como bicorporeidade. Meus amigos, uma curiosidade, segundo os relatos a respeito, dos tipos de espíritos, ou da envergadura, os nomes dos espíritos que se manifestaram ou se comunicaram com Eurípides Barçanufo. Eu espero que vocês não se cansem de ouvir, mas eu separei aqui alguns, não todos. Maria de Nazaré, Maria Madalena, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, João Evangelista, João Batista, Filipe, Paulo de Tarso, Martim Lutero, Sócrates, Giordano Bruno, Santo Agostinho, Anjo Gabriel, Anjo Ismael, Orígenes, São Jerônimo, Platão, Pitágoras, Jean Hus, Joana d'Arc, o poeta Victor Hugo, Fénelon, Lamennais, Bossuet, Lamartine, Lacordaire, La Fontaine, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Tiradentes, Dom Pedro II, José Bonifácio, Joaquim Nabuco. Então, assim, e outros mais. É para a gente ter noção do que era a mediunidade de Eurípides Barçanufo. Mas tratando aqui alguns casos, tem um caso, talvez tenha sido a sua primeira cura, pelos relatos que temos, que era de um leproso. Ele estava na sua casa e, de repente, recebe a informação ou visualiza que numa mata um pouco distante havia um homem num casebre muito velho, leproso, abandonado por tudo e por todos, que estava ali há 3 dias sem comer e sem beber água. Então ele convida, não me falha a memória, o próprio São Mariano, que estava com ele, e eles vão até o local. Chegando lá, confirma realmente que lá havia aquele homem que estava praticamente ali já desenganado, e eles levam comida, dão ao homem água de beber, e Eurípides dá um beijo no leproso. E o leproso, então, é curado. Isso já começou, então, a fazer com que a fama de Eurípides corresse não só pela cidade, região, mas pelo Brasil, fazendo com que centenas e talvez milhares de pessoas se deslocassem até Sacramento em busca de uma receita, de uma cura, enfim, de algo que pudesse aliviar as suas dores. Eurípides também cura sua mãe, Dona Meca,
que tinha crises, vez ou outra, e a medicina não conseguia explicar. E Eurípides percebe ali, através da sua mediunidade, que havia um processo obsessivo. E, num dado momento, a sua mãe é curada pelo próprio Eurípides, e a mãe dele também, Dona Meca, depois se torna uma grande médium. Um outro caso aqui, na página 77, quem estiver depois acompanhando pelo livro, a gente vai observar aqui um fato curioso, porque a gente pensa assim, vai fazer receita, então não tem nenhum tipo de preocupação, não tem nenhum tipo de cuidado. A questão da vigília aqui, de orar e vigiar, ela tem que ser constante, mesmo no caso dos médiuns mais famosos, mais conceituados. Aqui a Corina vai trazer um caso, eu vou contar apenas parte dele, mas a essência a gente vai trazer. Diz que era 22 horas, mais ou menos, então já tarde da noite, e que ela diz que o doutor Ribi matava saudades de seu berço distante, conversando com Eurípides. Então, um homem que já morava lá no interior de São Paulo, tinha ido a Sacramento e estava ali batendo um papo com Eurípides. Naquele momento entrou uma menina de 11 anos aproximadamente, vinha ofegante e aflita. Então, vejam, meus irmãos, quando ela entra, Eurípides já se adianta e diz para ela assim: você vem buscar remédio para sua mãe. Sim, senhor, ela está muito mal. Imediatamente, Eurípides coloca-se em recolhimento a fim de receber a orientação necessária ao caso. Em seguida, manipulou o medicamento prescrito por Bezerra de Menezes. Àquela hora, os auxiliares da farmácia já não se encontravam presentes em serviço. No momento em que entregava o vidro à menina, ouviu-se um rumor semelhante a um trovão, que chegava de muito longe. Um frasco balançou na prateleira e foi de encontro ao vidro da estante. Então, de repente, está tudo tranquilo, de repente, um estrondo, um vidro mexe daqui, encosta no outro. Eurípides parou. Concentrou-se por alguns instantes e foi ver o vidro. Atirou fora o conteúdo do que trazia à mão e preparou nova fórmula. Eurípides explica ao amigo que suas colaboradoras haviam trocado um dos vidros, exatamente aquele de que se servira. Foram um engano a tempo, pela bondade incansável dos guias espirituais. Então, quando eu li isso aqui, me fez lembrar daquele episódio, não sei se vocês se recordam, mas de Allan Kardec, trabalhando ali na elaboração da codificação, antes de começar, ainda no Livro dos Espíritos, em que ele está lá escrevendo, preparando o material, e o barulho se faz ouvir em sua casa, ele para, vai lá, vê o que estava acontecendo, e não viu nada demais, volta, começa a escrever novamente, e o novo barulho se faz ouvir, Kardec se desloca, vai lá, e nada. Amélie Boudet também o ajuda a tentar descobrir o que acontecia na casa. Kardec, naquele dia, então, vai descansar. No dia seguinte, ele tem a reunião, ali em que ele encontrava com o Espírito da Verdade e com os demais que participavam dessas reuniões, e é informado de que aqueles barulhos que ele ouviu na noite anterior se deu porque havia um erro naquilo que ele escrevia. E aí Kardec fala, não, mas eu já corrigi. E o Espírito diz, mas o erro continua. Procure da terceira à 30ª linha, que você encontrará. Aí Kardec volta para o seu lar e, de maneira mais cuidadosa, mais cautelosa, ele vai relendo, e sacanagem dos espíritos, né? Estava na 30ª linha, na última. Ao invés deles dizer, olha, está na 30ª, para facilitar o trabalho do codificador, eles dão ali um espaço da terceira até a 30ª, foi quando Kardec viu e corrigiu o erro. Então, os espíritos se utilizam de várias formas para evitar com que a gente erre. Então, se a gente não é médio de efeito físico, ou não tem um concurso desta forma tão forte, é preciso observar, talvez uma intuição, talvez uma inspiração, se não através de nós, através de alguém que mora com a gente, de um amigo, em que a gente, incorrendo em erro, pode ser alertado para que se evite que aquele erro prejudique alguém.
Então, os espíritos muitas vezes se utilizam desses recursos. E ainda mais um caso, meio que pegando apenas a questão do receituário por enquanto, a gente vai encontrar num capítulo chamado Não Era Preciso o Remédio. Aqui Corina vai dizer que havia em Nova Ponte um doente que há muito se tratava sem qualquer sintoma de melhora. Uma pessoa amiga da família resolveu ir a Sacramento buscar um remédio de Eurípides. Como já falei antes, era muito comum. As pessoas chegavam lá e ó, o Tarso, companheiro do Café com Espiritismo, boa noite. Mandar uma boa noite especial para ele, Márcio. Os demais não ficam com ciúme, não, porque senão depois ele fica triste comigo, viu? Sacanagem, é brincadeira, viu, gente? Mas é porque, como foi falado aqui antes do Café com Espiritismo, então tem que destacar a colaboração muito, muito importante do Tarso, que assim como o Gustavo Silveira e a Larissa Chaves participam com a gente deste projeto muito bacana. E aqui, então, se deu que essa pessoa chegou até Eurípides e falou, olha, eu preciso de um remédio para esse outro amigo meu que está lá em Nova Ponte precisando do seu auxílio. E aí Eurípides disse o seguinte, não precisa mais de remédios, meu amigo. Aí alguém pode pensar assim, será que o doente já está curado? Aí Eurípides dá a notícia, pois o doente lá de Nova Ponte já desencarnou. Então, ele não podia mentir também, né? Já tinha desencarnado mesmo, então ele dá a notícia, fala, olha, pode voltar sem remédio. Só que a pessoa não acreditou. Ela disse, ela ficou insistindo. Não, mas me dá um remédio, não morreu não, eu saí de lá tem pouco tempo, estava vivo ainda. E aí, devido à insistência, Eurípides disse assim, bem, dar-lhe-ei os remédios, mas com o compromisso de você mesmo os ministrar ao doente vivo. Gente, se fosse comigo, eu ia falar, não, realmente, então, se você falou que desencarnou, mas um amigo, na esperança de retornar e encontrar o outro encarnado, ele aceitou a proposta de Eurípides e pegou, então, os remédios na farmácia. Contudo, quando chegou lá, aliás, quando chegou ainda na pensão, ainda em Sacramento, em que se hospedava, ele ouviu de outros companheiros que vinham de Nova Ponte dizer que este amigo dele havia realmente desencarnado e que eles haviam até participado do sepultamento deste amigo. E aí este homem ficou completamente alarmado diante da exatidão da informação que Eurípides Barçanufo lhe dera por via mediúnica sobre aquela morte. E mais apreensivo ficou porque ele havia assumido o compromisso de dar ele mesmo os remédios ao doente. Agora, como é que você vai fazer para dar o remédio, né? Devia ter confiado em Eurípides antes. Um outro fato que acontecia com frequência também, que eram as previsões de Eurípides. Aqui a Corina vai trazer que certa vez o pai dela, o pai dessa pessoa que conta aqui, estava em Sacramento, na farmácia de Eurípides, e este convidou alguns amigos que o acompanhassem para ver um doente em estado muito mal. Então, que agora vai ter uma mistura, né? Que antes eu falei de um receituário que trazia ali na própria história uma previsão de uma morte que aconteceu. E aqui, da mesma forma, as pessoas se reuniram ali e saíram do Sacramento em direção a outra cidade, a outro local, para visitar uma pessoa que estava enferma. No meio do caminho, Eurípides vira e fala, meus amigos, não precisamos mais ir ver o doente, pois agora recebi uma comunicação espiritual, portanto, mediunidade, que se ele tivesse tido ali a vista dupla, a vidência, alguma coisa assim, sem o concurso de um espírito terceiro, se ele próprio se desdobrasse, fosse até o local, percebesse a desencarnação e retornasse, seria fenômeno anímico. Mas como ele recebe a informação, é um fenômeno, então, mediúnico. Recebi uma comunicação espiritual de que o doente acabara de falecer. Todos ficaram surpresos, mesmo porque, naquele tempo, fatos mediúnicos ainda não eram, assim, tão comum. E aí eles começaram a fazer o caminho da volta.
E eu acredito que nesse caminho eles foram alertados, Eurípides foi alertado. E aí ele faz outra pausa e diz: amigos, apesar do paciente já haver falecido, é bom que continuemos a nossa caminhada até a sua residência para fazermos preces e consolar os familiares. Então, olha a sensibilidade, né? E assim prosseguiram a viagem. E ao se aproximarem da casa, verificaram muito choro e muitas lamúrias por parte de todos. E aí eles chegam ali, consolam, conversam, enfim. Cumprem um papel também importante. Já que o corpo não tinha mais vida, cabia-lhe agora a tarefa de consolar, de abraçar aqueles que vivenciavam um momento de muita dificuldade. Aqui eu trago mais um caso, já me encaminhando para o encerramento, que é um caso de clarividência diferente. Porque a gente falou daquele caso da bicorporeidade, em que ele percebe ou é informado de uma necessidade distante, e aí ele se desdobra e se materializa ali com o concurso de Bezerra, faz o parto da criança. Só que aqui é um fenômeno diferente, porque Eurípides estava ali, também atendendo na farmácia, e Bezerra de Menezes lhe comunica que um homem havia sido acidentado na estrada. E Eurípides pediu então a outra pessoa que o ajudasse a socorrer a vítima. Só que aqui não foi um socorro em espírito. Aqui Eurípides realmente foi fisicamente, pessoalmente, até o local. Percorreram alguns quilômetros e encontraram um homem caído numa valeta, gemendo muito e com uma perna quebrada. E aí ambos ajudaram o homem, colocaram-no na charrete, voltaram para o sacramento, onde o paciente foi atendido e medicado. Vejamos, meus irmãos, que interessante, porque aqui precisava de alguém para socorrer. Então, essa pessoa foi Eurípides. Se eles não vão ao local, aquele homem ficaria ali, ele caiu numa valeta. Sabe-se lá se alguém conseguiria vê-lo ali caído. Então, ele poderia simplesmente morrer, esgotado ali, desidratado, naquele local que ele havia se acidentado. Então, são alguns relatos, né, da mediunidade de Eurípides que a gente queria trazer aqui hoje. Não sei se dá tempo de eu abordar mais um, Márcio. Não sei se tem perguntas aí. Se tiver, a gente para e responde. Se não, eu trago mais um só. Por enquanto ainda o pessoal está tímido aqui com as perguntas. Você pode trazer então, que acho que vamos ver se o pessoal aí começa a perguntar também. Eu vou trazer um caso, até certo, eu não vou chamar de polêmico, porque eu acho que a gente tem que, assim, tentar fazer perguntas para tentar chegar a algum ponto, talvez até num trabalho de pesquisa, porque até onde eu pesquisei, e a minha pesquisa pode também ter sido superficial e não chegado ao ponto que a gente precisa, mas há um relato muito famoso, muito falado, muito divulgado, que é de Eurípides ter presenciado a assinatura do Tratado de Versalhes, né, que oficialmente decretou o fim da Primeira Guerra Mundial. Só que tem um detalhe: Eurípides encarnou no dia 1º de novembro de 1918. E o Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1919. E aqui lá no livro também da Corina, O Homem e a Missão, diz assim, que numa situação similar, outro ex-aluno, Braulio Alves de Oliveira, testemunhou e relatou, certa vez estávamos 4 alunos no quadro negro. Eurípides permanecia do lado em pé. Isso acontecia diversas vezes. Ele ficava quietinho e a sala percebia e comentava: seu Eurípides já foi, fazendo referência ao seu desdobramento. A gente ficava em silêncio, esperando ele voltar e contar o que havia acontecido. Nesse dia, ele voltou e disse: acabo de assistir à assinatura do Tratado de Versalhes, na Sala dos Espelhos, na França, onde estavam presentes tais e tais políticos. Em breve, o mundo estará em paz. Era o prenúncio do fim da Primeira Guerra.
Bom, aqui tem que destacar algumas coisas. Primeiro, a questão de data. Aí alguém pode pensar assim, William, mas será que isso aqui não foi uma chamada de premonição, precognição, enfim, uma informação antecipada que Eurípides teve? Olha, pode ter sido, não estou aqui descartando essa possibilidade, não. Isso pode ter acontecido realmente. Como eu disse, a falta de informações a respeito pode nos levar aí a uma conclusão equivocada, por isso eu não vou concluir nada. Eu vou só deixar aqui para que quem estiver assistindo agora ou no futuro pesquise e traga talvez aí uma conclusão que eu não sou capaz de dar. Mas a gente pode pensar em outras possibilidades. O fato aqui também é o seguinte: Corina chegou a destacar que os registros eles foram feitos depois por transmissão oral. Então alguém depois teve a curiosidade de registrar e saiu entrevistando as pessoas, como o trabalho que a própria Corina fez. Faz uma pergunta aqui, pergunta para outro, manda uma carta, pega a resposta. Então, nessa transmissão oral, a gente sabe que pode haver ali, sem nenhum tipo de má-fé, sem nenhuma intenção de distorcer, mas pode haver, mesmo que sem intenção, uma distorsão pequenina da informação, que depois é contada para outro, e em relação ao Tratado de Versalhes, a gente precisa destacar que é o tratado mais famoso em relação à Primeira Guerra Mundial, mas não foi o único. Não foi o único. A gente vai ter notícias, por exemplo, e aqui é algo que a gente precisa analisar, de que no dia 29 de setembro de 1918, portanto, Eurípides estava encarnado, aconteceu o armistício de Tessalônica, ou armistício com a Bulgária, que foi assinado nessa data, né, na convenção ali do armistício da Bulgária, em Salônica, na Grécia, entre o reino da Bulgária e as potências aliadas. A convenção foi seguida de um pedido do governo búlgaro em 24 de setembro, pedindo um cessar-fogo. O armistício terminou eficazmente a participação da Bulgária na Primeira Guerra Mundial. Então, aqui chega a destacar algumas pessoas que, na prática, esse ato mundial. A gente percebe que Eurípides tenha presenciado a assinatura deste tratado, deste cessar-fogo. Mas as pessoas, como foram talvez narrar isso tempos depois, e eu não sei quanto tempo depois que narraram essa visão de Eurípides, talvez hoje não tinha o WhatsApp, a comunicação tão rápida como temos hoje, então talvez como o Tratado de Versalhes foi o mais famoso, as pessoas podem ter ligado uma coisa com a outra e falar, ele presenciou o tratado e não se apegaram em data. Mas, repito, eu não estou concluindo nada, é apenas uma questão que eu trago. Este armistício aqui não foi também o único. Depois tivemos o de Copenhague, lá em 11 de novembro de 1918, mas aí Eurípides já havia desencarnado no dia 1º, né, daquele mesmo mês e ano, deste outro armistício também importante, ali na Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente precisa ter em mente, meus amigos, é que o fenômeno mediúnico produzido por Eurípides sempre tinha como finalidade ali o socorro, o consolo, o alívio em relação às dores alheias. Esse é um ponto importante, não era uma mediunidade para simplesmente atrair curiosos de vários cantos do Brasil, mas sim para socorrer, para servir, e eu acredito que a gente precisa incentivar a pesquisa em cima da vida de Eurípides, mais do que a pesquisa, mas o estudo, a reflexão, porque a gente fala muito de vários médiuns, mas a mediunidade e a capacidade de Eurípides, ao longo de poucos anos, ele ficou encarnado somente 38 anos e 6 meses, tornou-se espírita aos 25, em 1905, e em 13 anos, Eurípides produziu algo assim, que a gente não consegue imaginar como alguém poderia em tão pouco tempo. Então, fica aí o convite para que todos nós estudemos um pouco mais a vida deste homem, porque realmente o trabalho dele merece o nosso reconhecimento, merece a nossa divulgação. Tem uma pergunta aqui da Célia Lima,
se Eurípides está em outros planos ou continua em trabalhos aqui no Orbe. A gente já ouviu vários relatos, né, de, não vou citar aqui autores, médiuns, enfim, mas Eurípides continua muito, mas muito vinculado, no momento presente, ao próprio movimento espírita brasileiro. E aqui na região, eu estou no Triângulo Mineiro, repito, para quem chegou depois, próximo de Sacramento, cidade em que nasceu e viveu ali Eurípides. Então, Eurípides tem uma vinculação muito forte com a região e a gente, vira e mexe, tem notícias da presença e do trabalho dele. Ela também, a Célia fez uma pergunta um pouco antes, a respeito do sonho que Eurípides se encontrou com Jesus. Se você tem alguma coisa para nos dizer a respeito. Olha, isso é um relato realmente importante, mas como ele é objeto de algumas polêmicas, eu até não preferi não trazê-lo, sabe? Algumas questões eu. Mas conta-se que Eurípides, né, durante um sonho, encontrou-se com Jesus e viu Jesus chorando. Que as pessoas falam assim: ah, mas espírito puro chora, espírito puro fica triste. Então, algumas pessoas questionam esse encontro por conta disso, mas eu acredito, assim, que se chorou, não chorou, se ficou triste, não ficou, eu acho que a lição é maravilhosa, sabe? Eu não ia falar, mas já que fui perguntado, falo. Teve esse encontro, e aí Eurípides se aproxima e percebe Jesus chorando, e ele pergunta, né, se Jesus chorava, porque nem todos conheciam ainda o seu evangelho, e Jesus olha e fala: não, eu choro por conta daqueles que conhecem, mas não praticam. Então teve esse relato, aí cada um é livre para acreditar, para não acreditar, mas se foi, não foi, se aconteceu, não aconteceu, eu acho que a lição é maravilhosa. O que a gente precisa hoje, mais do que conhecer o Evangelho, é vivenciá-lo, e eu tenho dito isso em algumas reflexões. Infelizmente, muitos de nós temos sido péssimos propagadores do Evangelho, defendido causas totalmente contrárias àquilo que Jesus ensinou, e isso precisa urgentemente ser revisto. E uma das formas de rever isso lendo Leon Denis, quando num dado momento ele fala assim: se num momento de dúvida a gente não saber como tomar uma decisão, como ter ali uma opinião, perguntemos como alguma alma elevada agiria se estivesse na nossa situação. E como a gente sabe que o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo, é a gente se perguntar como é que Jesus agiria se estivesse na minha situação. Certamente a resposta ela vai ser bem interessante e vai nos dar um caminho de mais amor, de mais equilíbrio, de mais concórdia, de mais paz, menos violência, menos agressões, menos ódio. É disso que o mundo carece, é dessa conduta cristã. E eu tenho visto que muitos que não são cristãos têm sido bons exemplos para nós que abraçamos a doutrina espírita, que abraçamos o cristianismo, e a gente precisa reavaliar muita coisa. Com certeza. O Roberto está perguntando aqui, boa noite, William, né? Você saberia informar se continua nas manhãs de domingo, o evangelho onde hoje é o museu? Sei que sua sobrinha deu continuidade, mas continua após o desencarne da Corina? Continua. E isso é um movimento, Roberto, que acontece não só lá continua. Mas virou tradição em várias cidades aqui da região. Muitos e muitos centros, não só da região, já tive notícias de em outros estados também, em que pegou o hábito ali, se não me falha a memória, às 9 da manhã, no domingo, em que há um evangelho, um momento ali de reflexão, de introspecção, de prece. Isso tem se mantido, sim. Ainda não tive a oportunidade, mas um dia estarei lá para conhecer, né? Vale a pena. Realmente é um grande exemplo que nós temos aí de um espírita, de um médium que tem um legado e que ainda, como diz o nosso irmão Silvio aqui, dentro do movimento ainda se fala pouco a respeito dele. Deveríamos, né, falar mais, não no sentido de
de termos aí como um ídolo, né, idolatrá-lo, mas sim como um modelo mesmo, a gente a seguirmos, né, o modelo que ele nos deixou. Você mesmo relatou aí pelo tão pouco tempo que esteve dentro desse trabalho, né, de 13 anos apenas e fez tanto, né, pela doutrina e pelo espiritismo, né? Então, Com certeza. realmente, eu acredito que não temos mais perguntas. Eu agradeço muito pela sua colocação para nós. Foi bastante inspiradora, de fato, a história de Eurípides e a sua mediunidade, como você diz, né, de sempre procurar auxiliar, não era em nenhum momento o viés dele era para chamar atenção, né? Eu só tenho uma pergunta aqui que eu também não quis entrar na questão de reencarnações anteriores de Eurípides, Ah, mas a tudo bem. Regina colocou algo que vale destacar, que pelo que tudo indica, as informações que se tem e são fontes confiáveis, a própria Corina, ela coloca aqui na introdução do livro, né, de que realmente uma das encarnações de Eurípides foi como escravo Rufo, lá no livro Ave Cristo. Então, é uma informação interessante. Há outras questões apontando que ele também foi lavater ali no século, final do século XVIII, início, desencarnando no início do século XIX, Lavater, que falava de coisas muito semelhantes àquilo que o Espiritismo posteriormente trouxe. Então, é alguém que trazia também uma bagagem, mas, repito, essas questões eu deixo aí para cada um fazer as análises e tirar